Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um podcast Segurança em Foco da Intelbras. Hoje eu agradeço a companhia dos meus amigos, convidados. Nós temos feras aqui da Intelbras, nosso cliente, integrador. Estamos ansiosos para conhecê-los e conhecer a solução que foi empregada, não é mesmo? Que tem resultados impressionantes. Pelo que fiquei sabendo aí, reduzindo até 96% as ocorrências. Então estamos bem ansiosos para ver esse resultado impressionante, viu? Então sejam todos bem-vindos. Mas, para a gente começar, vamos reservar esse tempo para se conhecer melhor, dar um tempo para vocês se apresentarem também. Temos aqui Bruno Valerim, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Isso aí, obrigado. Roberto Guimarães, nosso integrador da GrisWeb. Obrigado. E também o Alexandre Simas. Sim. Então, conto aí com a participação de vocês para essa conversa ser bem interativa. Tá? Pessoal, qual de vocês vai querer começar se apresentando, quebrando o gelo? Alexandre, dá o ar da graça. Bom, Alexandre Simas, eu sou formado em engenharia elétrica, engenharia telemática, mas a minha carreira se fez basicamente na área comercial, né? Passei por produto, mas acabei indo para o viés comercial, porque sempre gostei de trabalhar com solução, vender para o cliente, pessoas, proximidade, e acabei indo para a área comercial. Mas foi muito importante para a minha carreira também, porque traz o viés técnico, a propriedade para a gente poder trabalhar com solução no âmbito de tecnologia, né? E na Intelbras já faz aproximadamente, tive algumas passagens, mas somando elas eu tenho 16 anos de casa, né? E em 2019 eu assumi o desafio de assumir a gestão na parte de DVR veicular, até então conhecido como DVR veicular. Hoje, TMR, Tecnologias de Monitoramento e Rastreamento. Então, em 2019 a gente assumiu esse desafio. Estamos até o dia de hoje aqui, graças a Deus, alcançando o resultado e tendo a oportunidade de mostrar também o que a gente tem feito. Sensacional, Alexandre. Muito bom conhecer toda essa trajetória, né? Toda essa bagagem aí. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bruno, sua vez. Maravilha. Bem, depois de uma apresentação dessa aqui, vem a necessidade de fazer uma para mim. Eu sou o Bruno, sou engenheiro também de formação, venho do mercado um pouco diferente, né, das tecnologias que a gente atua aqui, mas estou desde 2018 na Intelbras. Assumi inicialmente a cadeira de analista de produtos e negócios, então trilhei a minha jornada na Intelbras desde então, nessa parte de produto. Me encantei por esse mercado desde o primeiro dia. Tem sido uma construção quase que diária de conhecer o mercado, conhecer aplicações, pensar em inovação. Esse é um espaço que felizmente eu descobri, me encantei, que a Intelbras me dá oportunidade diária. E hoje sou supervisor de categorias de TMR, Tecnologia de Monitoramento e Rastreamento, atuando aí tanto com a equipe de hardware como a de software no desenvolvimento dessas tecnologias para frotas. A gente tem aí uma missão gigante, uma missão super importante de promover a inovação e o avanço dessas tecnologias, garantindo maior segurança para as estradas do país. Perfeito, Bruno. Então, excelente apresentação. Tivemos junto ali na ExpoSec, né? Apresentamos um pouquinho das soluções e realmente é um mercado que se atualiza o tempo todo, né? Então a gente está o tempo todo ali se atualizando e trazendo novidade. O Bruno tem feito muito bem isso aí para nós. E no integrador, queria que você, Roberto, trouxesse um pouquinho da GrisWeb e a sua própria apresentação, né? Roberto Guimarães. Quem é o Roberto Guimarães? Claro. Obrigado, Lucas, pela recepção. Obrigado aí pela presença do Bruno, do Simas aqui, grandes parceiros já há algum tempo da GrisWeb. Bom, meu nome é Roberto, como você já apresentou. Eu sou da GrisWeb, sou do Rio de Janeiro. E a GrisWeb é carioca também, está há 13 anos no mercado. E o nosso foco ele tem sido prover soluções em gestão de risco e gestão logística para o transporte rodoviário. Nós focamos em soluções que previnem acidentes e também tem soluções para reduzir o roubo de carga. Eu estou no mercado já há mais de 15 anos na parte de rastreamento e telemetria. Comecei nesse ramo, né, com uma empresa de rastreamento e telemetria, trabalhando em algumas empresas também desse ramo. E à medida que as necessidades do mercado foram surgindo, que as necessidades dos clientes foram, né, chegando até a nossa porta, identifiquei uma oportunidade para atuar na área de gestão de risco, que é a qual nós estamos aqui falando hoje. Sensacional. Como bom carioca, eu também sei que a gente tem essa demanda realmente no Rio de Janeiro e é muito bom ver você utilizando um produto que a gente desempenha tanto carinho, né, na produção, estuda mesmo o mercado e que tem solucionado, né? A gente tem visto que tem elucidado muitos problemas aí. A gente tem um caso real que a gente vai comentar, vai destrinchar bem aqui entre nós, que é o case que acontece lá no Rio de Janeiro com a parte ali de carga, né? Queria que você contasse um pouco para a gente
qual foi o cenário inicial quando você chegou, quando você teve o primeiro contato ali com esse edital, né, com essa requisição? O que vocês tinham e como esse cenário mudou com a aplicação da solução Intelbras? Certo. Esse cliente eu já atendo ele há bastante tempo, inclusive antes da GrisWeb. Então, nós já atendíamos na solução de rastreamento e à medida que as soluções e as necessidades foram se aumentando no mercado, nós também desenvolvemos algumas soluções para a gestão do risco do transporte desse cliente, das operações de entrega. E então já conhecemos um pouco desse mercado, já conhecemos bastante da operação e desde então, né, também assim como as tecnologias vão evoluindo, o mercado vai evoluindo, também os desafios eles vão mudando. Né? Então, o que a gente tinha no momento era um aumento expressivo do índice de roubo de carga desse cliente em algumas regiões, né, do Rio de Janeiro, e nos deparamos com o cliente necessitando implementar uma solução inovadora, algo que não se via com tanta frequência no mercado. Então, nós fomos buscar no mercado uma solução que poderia agregar e resolver essa dor do cliente, que era o alto índice de roubo de carga. Exatamente, cara. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, né? O que fez essa escolha de uma solução Intelbras, né? Porque a demanda era alta, né? Parece que a gente sofria bastante ali com a parte de roubo de carga, e isso é muito ruim, porque até enfraquece a oportunidade de investimentos, do cliente desempenhar o bom papel dele, né? E como é que essa solução de TMR brilhou os olhos como a solução ideal para essa aplicação que vocês tinham? A solução de TMR ela veio complementar toda a gestão de risco, o processo de gestão de risco, principalmente na aplicação dela no dia a dia. A gestão de risco tradicional ela conta com algumas análises prévias, né, de rota, de cadastros, análises de inteligência, e conta também com uma central de monitoramento agindo em concomitância com tecnologias de rastreamento, que até então as convencionais, que você conta com rastreador, com acessórios de segurança, como trava, baú e sensores, mas tem um grande gap nesse sentido, que o operador conseguir visualizar em tempo real, de fato, o que está ocorrendo. Então, a tecnologia da Intelbras veio trazer a solução para essa lacuna. Roberto, me permite, desculpa até ter te cortado, mas o que tu está trazendo aqui é que, na verdade, tem o tradicional rastreamento e telemetria, Isso. mas você trouxe agora também um pouquinho da gestão de risco, né? Exato. Ou seja, que é um diferencial de vocês também em relação ao mercado. Na hora que vocês estavam apresentando para o cliente, vocês já faziam gestão de risco ou atuavam somente com rastreamento e telemetria? Nós já fazíamos a gestão de risco. Além do rastreamento e a telemetria, nós, como segundo passo da evolução das dores do cliente para solucionar, nós também já atuávamos na gestão de risco, mas identificamos que seria necessário um passo a mais ainda. E aqui a gente tem bastante gente nos vendo, nos ouvindo, né, de vários públicos, né? A Intelbras, ela é diversificada com bastante revenda que atua no mercado, não necessariamente nesse mercado de gestão de risco. Me esclarece aqui um pouquinho, me elucidece. Qual a diferença de uma empresa para abrir para rastreamento? Eu vou abrir uma empresa de rastreamento. O que ela vai ter? E, vou atuar com gestão de risco. Qual a principal diferença na prática? O rastreamento, ele envolve a tecnologia do equipamento em si, instalado no veículo. Então, uma empresa de rastreamento tradicional, ela se preocupa em fornecer esse hardware para o cliente, instalar, fazer a manutenção, dar assistência técnica e fornecer um sistema onde o cliente possa visualizar todos esses dados. Tá? Quando você fala em gestão de risco, você está falando na aplicação prática de todas as tecnologias, mas com uma central de monitoramento, com analistas de inteligência, voltados para que as dores daquele cliente elas sejam resolvidas de fato, e não apenas trazer uma visibilidade do como está a operação. Então isso envolve prever futuros riscos, analisar dados do passado e chegar a uma decisão ali para essa aplicação. Né? Exatamente. Muito bacana. E aqui eu quero aproveitar essa fala e trazer um pouco de como esse mercado evoluiu. Claro, o Roberto sabe muito mais do que eu, mas dando uma pincelada geral, a gente veio de um mercado que começou se restringindo a determinação do local onde o veículo está e no horário que ele estava.
e foi evoluindo com o avanço do Offline 2G, o também, 3G, né? o 4G. Então, inicialmente, se restringindo tão somente ali aonde o veículo está. Com o passar do tempo e até a evolução da própria indústria automobilística, foi sendo possível também obter dados, parâmetros do próprio veículo. Quem gosta de Fórmula 1, né, conhece ali a telemetria, né, mas isso desde 2009, salvo engano, começou a ter uma padronização na indústria automobilística em que foi possível obter esses parâmetros. E com o tempo foi entendendo que só ter a localização e os parâmetros do veículo não era o suficiente. Então, muitas vezes você tem situações em que uma ave choca com o veículo, quebra o para-brisa e você não sabe exatamente o que aconteceu. E a culpa é sempre do motorista, né? Infelizmente, quando você não tem um contexto, fica difícil você entender o que está acontecendo. Então o vídeo veio para ter esse complemento natural. Eu tenho todos os dados do veículo, sei a localização com exatidão, tem uma série de tecnologias em volta, então o uso do vídeo é um complemento natural, necessário, para você ter uma análise de contexto completa do veículo. Exatamente, não só para gestão de risco, né, que é o nosso foco, que a gente está conversando hoje sobre o case, mas como para outros mercados, como você falou, uma auditoria, em caso de acidentes, em caso de, por exemplo, na questão do transporte de passageiros, você faz uma auditoria do embarque e desembarque de passageiros, você tem uma auditoria a respeito do comportamento do próprio motorista, reclamações que podem ser recebidas pela empresa, você consegue resgatar imagens e verificar se elas são procedentes ou não a respeito de um desvio ou um mau comportamento. Eu provoquei essa pauta, assim, porque a gente também aprendeu muito, né? Eu acredito que o nosso mercado, a nossa rede, que certamente vai ver esse conteúdo, é que a gente evoluiu também. Lá atrás, em 2016, eu estava atuando na Intelbras como executivo de venda. E eu tinha um entendimento do que era o DVR veicular, e mais para o security. Ou seja, eu via assim, roubo, a preocupação era roubo, né? Mas quando a gente vai na prática e começa a ver a operação de cada cliente, eu fui num cliente achando que era security, e na verdade ele estava mais preocupado já com o processo. Ele disse, cara, não mexe no dinheiro aqui, eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu quero ver o que está acontecendo na ponta, eu quero saber se está tendo desvio, como é que ele está procedendo. Eu estou com 500 funcionários Exatamente. Dirigindo os meus veículos, depreciando o veículo, como é que ele conduz, onde é que ele anda, como ele faz, se ele está usando uniforme, se ele está usando IPI, né? Então uma série de fatores. E aí a gente... Lá atrás, o aprendizado da própria Intelbras, comercialmente falando, foi ele é diferente, mas a solução continua sendo um gravador, imagem, câmera, isso ainda continua sendo, mas a aplicação do cliente, a operação, ela nem sempre é um security, né? Às vezes vai ser um safety. E aí o case que a gente está trazendo aqui, do Roberto, ele pôde... Aí eu queria que tu falasse, Roberto, um pouquinho como é que foi essa jornada, né? Ele já chegou com a dor pronta? Ou vocês foram experimentando, teve uma fase de POC, não teve, de repente não tem problema, mas é para saber como é que foi essa jornada, né? Porque não adianta, a solução ela não é encapsulada. Eu quero uma câmera para o carro. Eu quero uma câmera para o ônibus. Não, vamos entender. Como é que foi isso lá? Eu imagino que vocês passaram por um edital, né, que tinha requisitos ali que conduziram vocês à escolha. Como o Alexandre apropriadamente disse, há uma base, né, na escolha de produtos que eu vou usar, de soluções, mas ela vai requerer um estudo daquele cliente, qual a necessidade, qual é a demanda, para a gente poder achar. Como é que foi no seu caso, passar pelo edital ali e ver que a solução que a Intelbras oferecia atendia? Então, quando a gente começa já tinha operação no cliente, então você já consegue identificar algumas dores e ir propondo algumas adequações nos requisitos que vão ser levados a mercado. Né? Então, alguns a gente conseguiu trabalhar internamente, trabalhar com uma POC, demonstrar que determinada solução, determinado requisito poderia ser mexido, melhorado, para que tivesse uma eficiência melhor. E deu-se, então, o edital em si, né, que são os requisitos formais para a contratação. Uma vez os requisitos formais prontos, nós fomos buscar, né, os parceiros corretos para a gente conseguir fazer acontecer, né, fazer a execução de fato do projeto. E dentro desse contexto, tanto dos requisitos de especificações técnicas mesmo de equipamento,
que a Intelbras ela atendia completamente, mas a gente sempre busca um algo a mais. Né? Não queremos apenas cumprir um requisito formal e entregar o que o cliente quer. Nós queremos fazer uma imersão. Então, nós buscamos uma imersão ao cliente, com profissionais capacitados da nossa equipe, para que identificasse o algo a mais, o além, de entrevistando as pessoas da operação, estando em campo, gastando sola de sapato de fato, para entender como a gente conseguiria melhorar a vida de todos os envolvidos. E a Intelbras, nesse contexto, ela foi primordial, porque desde a equipe comercial, que a gente fez o primeiro contato. Como é que foi isso? Eu estava querendo aqui, eu estava esperando ele chegar, porque eu não me recordo. Eu lembro que eu era recém-gestor. Sim. E me lembro que veio, assim, tipo, uma empresa do Rio de Janeiro, tá pedindo orçamento, e eu assim, os caras não vão, né? É muita solução muito grande, era um pedido grande, né? Era grande. Para nós. E eu assim, será que vai? Eu olhei pro Bruno tem estoque e tal, mas como é que tu chegou na Intelbras? Já sabia que a gente entregava esse tipo de solução para veicular? Como é que você se aproximou ali? Nós fizemos uma pesquisa de mercado, então mapeamos também a Intelbras, e ficamos muito felizes, para falar a verdade, que a Intelbras fornecia esse equipamento, já por conta de ser a Intelbras, a confiança, né, da marca, a presença nacional, já utilizavam os produtos Intelbras na nossa empresa, então já sabíamos da qualidade prévia também. Então, mas desde o início, com esse relacionamento, que foi um pedido de cotação, e não foi só um envio de preço, né, não me retornaram só com preço. De fato, o executivo comercial que me atendeu à época, ele, além da cotação que nos retornou, porque era preciso uma cotação para a gente conseguir fazer a nossa precificação, isso é de mercado, foi feito um contato para entender a necessidade. Legal. Então, foi um espelho muito bom, porque a mesma filosofia que nós temos na GrisWeb, a Intelbras tem, de fato entender o seu projeto e ver como a gente poderia trabalhar junto. Legal. E desde então a gente conseguiu conversar, entender as especificações do equipamento, fazer uma POC, pedimos alguns equipamentos, instalamos em operações similares para começarmos o trabalho de integração entre sistemas, programação, desenvolvimento, para que a gente conseguisse... Foi o primeiro contato, né? Foi o primeiro projeto nosso junto. Foi o primeiro projeto. Foi, né? E um baita projeto. Já largamos começou bem. Com sucesso, isso é muito bom. Cara, que muito feedback importante, porque mostra que a gente não nasce sabendo que existe a solução TME. Às vezes a gente vai tentar reinventar a roda, pegar uma solução residencial, empresarial e alocar no veículo do cliente. Acontece. E tem a solução, né? Isso é um relato que já peguei muito por aí. Cliente que tem uma solução que não está funcionando, e quando você vai fazer essa imersão, é um CFTV convencional instalado num veículo, gerando inúmeros problemas. Além do mau funcionamento, você tem inúmeros problemas técnicos. Software, né? Fora que você subutiliza, né, todo o potencial que a solução pode dar, desde o acompanhamento da frota, quantificação, né, dos principais indicadores da frota, qualificação e quantificação de performance de motoristas, que são hoje um retrato do que a gente tem visto acontecendo no mercado de transportes brasileiros. A ideia é que, poxa, é uma profissão que a gente precisa cada vez mais de motoristas e excelentes motoristas, né? Então, a ideia é que a tecnologia possa ser uma aliada para capacitar cada vez mais esses motoristas, bonificar. Então, hoje tem empresas que dão prêmios para aqueles motoristas que são nota 1000, como eles falam, né? Que tem poucos incidentes, poucas infrações ao longo do mês. Então, a ideia é que a tecnologia realmente seja uma grande aliada em ter essas estradas mais seguras aí. Uma bandeira que a gente levanta bastante. Deixar bem claro, assim, né? Comercial aqui fazendo papel, é que o Bruno traz que quando o cara usa a solução, Lucas, do tradicional, ele não consegue ter essa gestão, essa visão do Bruno. Porque, teoricamente, o software ele tá para ver casa 1, casa 2, casa 3. Né? Mas ele não tá com placa, com mapa, com rota, né? Com o nome do motorista, e toda essa gestão, essa análise de dados que o software permite, né? Que é para gestão de frota, essa é a grande diferença. Então não é só o hardware, né? O hardware da Intelbras é bom no mercado, que nem o Roberto falou. Sim, é conhecido, é uma marca já referência no mercado nacional. E aí a pessoa imagina, vou pegar e vou colocar num caminhão, vou botar num ônibus, né? E não é a mesma coisa. Não só o hardware, mas o software, que daí ele
enriquece muito mais porque traz todas essas informações que o Bruno Porque para a colocou. aplicação, a gestão é o principal motivo, né, para escolher a solução. Então, achei muito interessante. Então, queria até aproveitar e te perguntar, sei que tu mencionaste sobre a parte da integração, esse é um tema que a gente vem falando cada vez mais no mercado. Eu particularmente estive no evento semana passada, retrasada, e foi um dos temas mais repetidos, quase que a exaustão, essa parte de integração. Eu queria entender um pouco de que maneira você lidou com essa integração, né? O que tu conseguiste resolver com a integração na GrisWeb? Foi só o vídeo? O que exatamente você trabalhou? E foi de primeira também, assim? Ou a integração ela aconteceu depois de entregar o projeto e vocês foram... Eu não conheço esse timeline aí também. Ela aconteceu antes do projeto, em tempo de POC. Olha só. Para que a gente pudesse entregar os requisitos iniciais. Bacana. Mas ao longo do tempo, né, é um projeto que já está no seu 3º ano de operação, ela foi sendo aprimorada. Legal. Porque necessidades vão surgindo dentro da operação, melhorias vão sendo identificadas pela própria equipe de campo, requisitando novas funcionalidades, para que a gente consiga cada vez mais automatizar, integrar todas as tecnologias, para que a gente consiga, de fato, trazer o benefício agregado, tanto de redução de sinistro, né, de delitos, quanto tantos outros que vão permeando na solução. Legal. Esse é um dos grandes diferenciais. O Bruno levantou essa lebre porque, como fornecedor nacional, um grande investimento nosso em P&D, e o Bruno, que é o idealizador disso, obviamente, comercial traz a demanda, é justamente migrar o nosso esforço de desenvolvimento também na integração do software. Porque o Roberto, como empresa de gerenciamento de risco, ele não carece integrar só a solução da Intelbras, mas ele é um hub de integração de várias soluções. Então, para ser um player, para estar trabalhando com o Roberto, como gerenciadora de risco, é fundamental. É requisito. E é um trabalho a 4 mãos, né? Porque acho que o grande desafio em situações como essa é entender a dor do cliente, entendida a dor do cliente, arregaçar as mangas e trabalhar com essa integração. Porque você nunca tem uma necessidade similar a outra ou igual a outra. Você tem até alguma certa similaridade, mas é um desafio de você construir a integração de modo a atender a necessidade do cliente. E às vezes a gente fala integração, né? O que é, afinal de contas, integração, né? E eu gosto sempre de exemplificar com uma situação que eu vivi uns anos atrás. Eu fui visitar um cliente, um grande player aqui no Brasil de transporte de alimentos, aqui mesmo no sul do Brasil. Ele tinha mais de 10 plataformas diferentes que ele gerenciava a operação dele. Então imagina, ele tinha uma plataforma para gerenciar o combustível da frota, uma para gerenciar multas dos motoristas, uma para gerenciar telemetria, uma só para pneus e assim vai. Isso ele tinha 10 produtos diferentes, né, na CCO dele, na central de operações. Então imagina o trabalho de você gerenciar 10 soluções de software diferentes, com 10 telas, 10 configurações, instalações, servidores, ao passo que muitas vezes você precisa de um parâmetro dessa, outro dessa. Então no fim do dia, quando a gente fala em integração, é justamente você extrair aquilo que é realmente pertinente de cada solução, unificando tudo isso numa única interface, né, num único cenário, e que o cliente ele consiga usar aquilo de maneira unificada. E a gente consegue, Bruno, por exemplo, fornecer a API necessária quando o cliente tem ali um software dele, né, de gestão. Como é que funciona? O que a gente oferece é a captação de imagem com alta definição, captação de áudio, e tudo isso faz diferença lá na ponta, né? Sem dúvidas. Essa integração a gente consegue fazer, de fornecer API, como é que funciona isso? Sem dúvidas, é uma via de mão dupla, e foi até um trabalho que nós fizemos ao longo dos últimos meses de evoluir a linha, de evoluir o software para que a gente pudesse facilitar esse processo de integração. Então, seja via API, seja via outros mecanismos, outras abordagens de integração, e a gente entende também que é uma via de mão dupla, tanto nós ajudando o cliente nessa metodologia, nesse caminho de integração, como também o cliente nos alimentando, né? Toda essa retroalimentação é essencial para a gente enriquecer também as nossas abordagens. Hoje nós temos até um profissional dedicado para isso, para apoio, né? Que é da engenharia de aplicação. E porque a gente viu, eu contei até um certo tempo 33 empresas que buscaram a gente para fazer a integração, buscando a API. Depois dessa daí eu parei de contar. E aí a gente trouxe um profissional
para que ele apoiasse o integrador nesse desenvolvimento, né? Que é muito o que o Bruno está falando, construção a 4 mãos. Vai ficar lá com P&D? Não, tem um profissional intermediário que atua para definir os requisitos, ver o que você espera, quais são os dados que você precisa e te apoiar nessa integração. Então você fez praticamente sozinho lá no passado, parabéns ao Roberto, à GrisWeb, né? Mas hoje a vida está mais fácil. Mas a dificuldade, né? Todo precursor tem uma dificuldade, sim, mas é inerente ao desafio. E o Bruno tinha perguntado a respeito de quais funcionalidades, mas funcionalidade de download, de gravação de imagem, que a gente utiliza via API, a gente obtém posicionamento histórico, a gente obtém imagem em tempo real, abertura de streaming. Nós fazemos também operações de cadastro entre plataformas, então você não precisa digitar em várias plataformas, aquilo que você estava comentando, a gente faz essas requisições e cadastra, e isso gera uma economia, uma produtividade enorme. Betinho, uma pergunta. Vocês abandonaram o rastreador nessa operação? Tipo, usa o gravador como rastreador? Ou tu tem o rastreador e o gravador? Como é uma operação de gestão de risco e até o requisito formal da licitação, ela pedia 2 equipamentos, eles funcionam em conjunto, mas são complementares e são essenciais trabalhar em complemento. Porque você consegue fazer uma dupla verificação. Até na parte de gestão de risco é importante que você tenha redundância da informação. Então, eles não são equipamentos que eles são competidores entre si. Eles são, de fato, complementares. Então, tu usa também o rastreamento do próprio gravador. Não só a imagem, mas o rastreamento dele também é utilizado. Sim. Tanto para tempo real, quanto para recuperação de histórico, é essencial. Legal. A gente fala aqui, Roberto, de um número impressionante, né, de redução de 96%, isso é quase a totalidade dos problemas que a gente tinha antes nessa aplicação, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco mais, assim, um caso real, né? Impactou realmente em prisão de pessoas mal intencionadas, né? Investigação criminal, essa integração com a polícia, né? Como é que funciona para vocês lidar com esses desafios aí? Nós, como integradores, né, não integramos somente sistemas, a gente integra processo, integra pessoas, agentes, né, dentro desse ecossistema. Então, um trabalho que nós fizemos junto aos órgãos de polícia, porque não adianta a gente estar com o processo, com a tecnologia implementada, se a gente não tem a resposta do poder público para isso. Então, a polícia, as forças policiais, nesse caso, estão tendo, né, um trabalho brilhante em relação a esse projeto, porque desde então já tivemos mais de 10 prisões ocorridas, né? Algumas, inclusive, saíram na mídia por conta da identificação, da imagem, investigações posteriores, o que torna, né, você, quando traz subsídio numa investigação, você traz imagens de alta qualidade, com áudio, você traz uma investigação muito mais célere, e ela fica muito mais efetiva, já que você não precisa, inclusive, de testemunhas. Então, você imagina que a testemunha, naquele nervosismo, dentro de um ato ali, né, de crime. Vou reconhecer o bandido agora, vou falar. O cara vai me ver depois de novo? A mesma rota? Exatamente. O condutor, ele tem um medo que é totalmente compreensível e ele tem até a questão emocional dele não lembrar mesmo por ser um trauma. Sim. E toda vez que você chama ele para fazer um reconhecimento ou para relembrar aquele fato, você traz mais uma carga emocional para aquele colaborador. Né? Então tu evita fazendo isso. Você evita fazendo isso. E, além disso, você consegue uma investigação mais efetiva e provas mais robustas. Então, além de você conseguir a identificação, você consegue penas mais duras, você consegue penas que, de fato, correspondem com a mesma carga daquele ato. E isso desestimula a violência. Eu gostei de ver como protege. O usuário final que vai receber a sua carga não vai passar pelo transtorno de perder, de ter que comprar novamente. O motorista ali, a pessoa que está, né, tendo essa missão árdua de fazer essa entrega, né, ela se sente mais protegida. Eu queria que você trouxesse algum relato de se realmente mudou a experiência de quem está atuando, né? E não só beneficiar ao cliente final também, né, que tem a confiança que o produto é robusto, que vai dar conta do recado. Claro. Como é que ficou a sensação de quem está usando a solução TMR lá no dia a dia? Nos condutores, a gente conseguiu mostrar na prática, né? Primeiro foi um trabalho de conscientização, de treinamento, e depois uma demonstração prática que, de fato,
eles estão sendo assistidos, eles não estão sendo vigiados, eles estão sendo cuidados. Isso é muito importante. Então, passou do condutor ter a resistência de pegar um veículo que tem a tecnologia para ele escolher utilizar um veículo que tem a tecnologia. Que legal, mudança, né? Isso é uma mudança de cultura incrível, né? Que foi demonstrada na prática. Sim. Inclusive porque houveram 2 prisões em flagrante, que foram em tempo real. Além das prisões posteriores de investigação, a nossa central conseguiu identificar algumas ações em tempo real, com streaming de vídeo, Que legal. e com a força policial atuante, fazer a prisão em flagrante. E a gente tem diversos relatos de agradecimento, de como eles se sentem protegidos, de como eles se sentem acolhidos, não só pela empresa que está fazendo a gestão de risco, mas pela empresa contratante. Eu quero pontuar essa fala do Roberto, trazer que é muito importante a gente levantar essa bandeira da tecnologia como um aliado do motorista, né? Não como um mero fiscalizador ou qualquer outra coisa que se diga, mas a gente já teve relatos do campo, inclusive, de motoristas que tiveram problemas de saúde durante a direção e, de alguma maneira, a tecnologia ali assistindo, olhando, o motorista pôde ajudar situações como essa, que a gente não imagina, né? Então, nesse sentido, é importante também pontuar que é até intangível a gente quantificar, colocar no lápis, né, a redução ou a economia que isso pode trazer para uma operação, mas só para reforçar que não é só para... Não passa muito longe de um mero elemento fiscalizador, mas sim realmente um grande aliado. Fora os outros benefícios que a gente fala, né, essa questão a gente enxerga que melhora também a performance do motorista, a gente consegue atuar para promover políticas até de segurança do trabalho, de qualidade do trabalho. A gente tem clientes que utilizam essas imagens para sentar, discutir com os motoristas, propõe melhorias, propõe ações. Não é tanto o caso da GrisWeb, mas a gente observa principalmente em operações que têm operações de logística que o motorista passa muito tempo fora, né, de casa, por exemplo. A gente sabe aí que de estudos que pelo menos 30%, 40% dos acidentes na estrada estão relacionados à fadiga e à distração do motorista. Então, usar essa tecnologia para alertar, para solicitar a parada do motorista é muito importante. E enriquecendo essa pauta do motorista, um relato também, assim como eles se sentem bem de querer dirigir um veículo que tem câmeras, a gente já escutou em outros mercados também a mesma situação. E teve um testemunho que foi, tem até o áudio dele agradecendo, agradece lá os meninos que salvaram a minha vida. Ele estava num princípio de infarto, aí o caminhão parou do nada, né? Do nada. Então, quem está na gerenciamento viu que houve uma parada fora do lugar. Agora, eu não tenho câmera, o que é? Né? Parou por quê? Furou um pneu, está sendo abordado, aí fica aquela tensão já em quem está na central de monitoramento. Como tinha câmera, eles acessaram a câmera, viram que ele estava tendo um princípio, estava se sentindo mal, ao invés de mandar a polícia, mandaram a ambulância. Então depois ele manda lá um áudio, né, para o gestor dele, dizendo, poxa, agradece os meninos, emocionado, dizendo que salvou a vida. Esse é um cara que vai agradecer ter câmera, que ele não está sendo vigiado, mas está sendo assistido, que é uma palavra bem própria para isso, né? Verdade. Muito, muito bom ver como é uma solução versátil também, né? Então, auxilia em todos os aspectos aí. De um carro de corrida até a solução de entrega, até uma carga mais pesada, né? Então, a solução pode até começar sendo a mesma, mas quando a gente vai conhecendo a realidade de cada cliente, vai aplicando, né? E para os clientes, né? Os clientes finais, os consumidores, nesse caso específico do case, muitas áreas de entrega elas estavam sendo excluídas da zona de entrega, de fato, da empresa. Então, esses consumidores, né, essa população, ela estava sendo cerceada de obter um serviço que é um serviço precisa ser oferecido para toda a população. Inclusive, por ser uma empresa pública, ela tem esse dever social também. Então, com essa redução expressiva do sinistro, em 96%, nós conseguimos que a empresa retomasse essas áreas de entrega, escalando sempre veículos monitorados, onde, além da população ela conseguir receber as suas mercadorias, ela voltar a ter confiança na empresa, você tinha também a certeza de que a mercadoria não seria levada. Acho que esse é um problema geral, assim, eu sou do Rio de Janeiro e conheço bem, né? A gente precisa entregar ali a solução em todos os bairros, todas as localidades, e é muito bom saber que essa solução atende, né?
porque é uma demanda muito forte, a capilaridade de uma empresa, principalmente uma estatal, é muito grande. Né? Isso não vai acontecer só com as entregas, mas com conhecimento e corte de energia, parte de água também, né? Então, todo saneamento básico, enfim, o cara precisa chegar em qualquer local, fazer qualquer atendimento, serviço de emergência também, precisa chegar a qualquer local. Então, é bem legal ver essa versatilidade do TMR. Bruno, eu queria que você explorasse um pouco para a gente o que você vê de futuro aí, né? Porque a gente já está com alta resolução, está com áudio, mas sempre tem espaço para a gente avançar, né? Hoje a tua solução já atende muito bem, mas você consegue ver já alguma coisa que no futuro eu gostaria de trazer, ou já conheceu alguma coisa do nosso portfólio que te encantou, porque você tinha já um contato, uma boa relação com esse cliente, fiquei sabendo de uma novidade, o TMR atende, ofereceu, foi bem empregado, e eu imagino que você está já vislumbrando outras melhorias aí, né, expansões. Bruno, o que você vê para frente aí, de expansão, de novidade, o que a gente tem de melhor aí para quem está nos assistindo já pensar se o seu cliente atende, não atende? Maravilha. Acho que muito hoje do que a gente enxerga de expansão vai de conversas como essa e outras que a gente tem até mesmo fora daqui desse momento, né? Mas tá muito relacionado ao que a gente ouve dos nossos integradores, dos nossos clientes finais. Mas entendendo um pouco assim do que a gente vem ouvindo do mercado, um dos pontos que eu vejo que é super importante a gente tratar é que, por exemplo, ninguém olha o vídeo cru todo dia, o dia todo da jornada do motorista. Então, hoje, toda e qualquer maneira de você automatizar essas rotinas, seja através de cada vez mais inteligência artificial em cima disso, né? Seja cada vez mais automações e funcionalidades no software para você conseguir diminuir essa despesa operacional, conseguir criar alertas ainda mais assertivos, tudo isso muitas vezes na palma da mão do gestor da frota, do gestor da GR, né? De alguma maneira você conseguir entregar isso cada vez mais mastigado, os incidentes para o cliente que realmente vai utilizar e vai operacionalizar, isso é uma grande vantagem e é um caminho que sem dúvidas a gente está percorrendo. O outro sem dúvidas, também a questão de software. Então, a gente entende todo o desafio e todas as demandas que os nossos clientes têm, entre eles a GrisWeb e os clientes da GrisWeb também. Então, a gente tem um caminho muito grande de prover novas funcionalidades, a gente quer deixar cada vez mais completa a solução. Não é clichê falar isso, a gente não vende só solução e a gente vai realmente a fundo nisso, no sentido de que hoje o hardware é um meio para você entregar uma resolução de um grande desafio operacional para o cliente. Então, mudamos aí a nossa linha de hardware do ano passado para cá, por entender que ela precisa realmente ser mais parruda, ter mais processamento para os algoritmos de inteligência artificial, mas no fim do dia o que o cliente precisa é mais praticidade, mais automatização, e é aí que a gente está querendo apostar cada vez mais. Perfeito. Então esse feedback, Roberto, vale ouro, né? Com certeza. Já demonstra que a gente está alinhado nas nossas conversas e sustentado, como sempre, nossas demandas. De fato, a inteligência artificial cada vez mais em voga para você automatizar processos, para você ajudar a operação nos alertas mais assertivos. Cada vez mais assertivo, você tem menos despesa operacional, você tem mais credibilidade junto aos condutores também que estão na ponta, com situações reais, você começa a descartar situações que não são reais, você tem uma economia de processos e tempo grande, porque você não precisa analisar grandes massas de dados, e a integração, como a gente já conversou aqui, quanto mais API, quanto mais integração, quanto mais possibilidade de troca entre sistemas, isso faz uma diferença muito grande na operação. Então é interessante que hoje em dia está mais fácil a gente ter acesso a conhecer melhor a solução TMR e as outras, né? Tem muito treinamento, a ITEC está cada dia colocando mais conteúdo lá no portal de treinamentos e até treinamentos presenciais, né? Exatamente. Eu gosto de falar da base de conhecimento. São 3 áreas de conhecimento para trabalhar com TMR. O pessoal se assusta muito porque é caminhão, mas eu costumo dizer, a primeira base de conhecimento que o pessoal vai adquirir é segurança eletrônica. Uhum. Então, muita da nossa rede, distribuidores, revendas, integradores já dominam a parte de segurança eletrônica, que é sobre tempo de armazenamento, ângulo de abertura, streaming primário, streaming secundário, né, as configurações de câmera. A segunda área de conhecimento entra a parte de redes, né? Então, ele vai precisar instalar o MoveSec, que é um software, assim como ele instala um software que é o Defense ou o SIM, são softwares da Intelbras para câmera, ele também vai instalar um software para tratar a imagem do gravador veicular. E a terceira área de conhecimento, aí é a elétrica automotiva,
que aí você pode compensar. Ou a própria empresa de ônibus tem seu eletricista, a empresa de caminhão tem o seu eletricista próprio, que ela pode fazer a parte física, ou a empresa subcontrata algum eletricista eletroautomotivo, né? Para compensar e concluir essa instalação. Então não são 3 áreas de conhecimento que ele necessita. No ITEC a gente vai trazer as 2, né? A terceira, então... E aqui vale a gente desmistificar, né? Hoje a gente tem integradores super competentes no mercado, como é o exemplo da GrisWeb, mas... Que abraça tudo, Que né? abraça tudo, exatamente. Mas não é... Hoje, por muito tempo, a gente criou uma concepção de que era muito difícil instalar, muito complicado, muito desafiador. Sem dúvida é você colocar essa solução no cliente, entender a solução dele, conseguir parametrizar a solução para atender a dor do cliente. Sem dúvida é um desafio que só canais muito competentes, né, como a GrisWeb, conseguem isso com players grandes no Brasil, aí, como é a sua carteira de clientes. Mas o entendimento da solução em si, configuração, instalação, principalmente a configuração, é importante dizer que hoje a gente já tem, né, os recursos do ITEC para auxiliar no entendimento de como é que funciona. Está muito mais próximo da realidade dos nossos canais do que eles imaginam. Sim. Exatamente. Para reservar um tempo e gerir esse conhecimento. Exatamente. Exatamente. E a gente tem a nossa rede de canais ali de distribuição que auxiliam nisso, né? Tem um espaço ali adequado, uma sala de treinamento, aí ele vai encontrar o executivo de vendas que vai lhe auxiliar na parte comercial. O ecossistema está bem montado para você não ter nenhuma dificuldade lá na ponta de conhecer e de aplicar no cliente, né? Exatamente, é isso aí. Perfeito, pessoal. E aí, mais alguma ponderação que vocês acham válida aí? Não, da minha parte... Legal. Da minha parte, não. Me procure, o time comercial da Intelbras está 100% disponível, queremos vender, queremos ajudar seus clientes, tá? Alexandre Simas, temos o time para atuar no Brasil inteiro. É isso aí, a gente quer mais passar conteúdo para vocês, entregar informação, né? E que todos entendam bem esse mercado para poder ganhar mais clientes, fazer receita, etc. Eu quero fazer uma última provocação, que a gente acabou não mencionando, né? Mas quando a gente fala de TMR, tecnologia de monitoramento e rastreamento, vem muito na cabeça a ideia dos gravadores veiculares, das câmeras, dos acessórios, mas hoje todo esse ecossistema de mobilidade, ele não se restringe só a esses equipamentos. Então, tecnologias para frotas leves, câmeras de corpo, que hoje tem sido... um ponto cada vez mais falado, e as pessoas muitas vezes elas associam isso com polícia, guarda, forças de segurança de maneira geral, mas o uso da câmera de corpo, das bodycams, para o transporte é aderente, faz sentido, e é muitas vezes um auxiliador também para complementar, para fazer uma auditoria na carga, para entender o contexto do veículo antes da partida. Acho que vale essa ponderação, está dentro do nosso guarda-chuva de produtos e vale também conhecer um pouco mais sobre essa solução. A bodycam é sensacional, permite o rastreamento, está integrada com Defense. Está integrada com o rastreador, com o gravador, ela vira mais um canal desse gravador. É bem bacana mesmo. É legal mesmo. o produto mesmo, vale muito a pena conhecer. Não vão achar isso no mercado, hein, gente? Muito bem, pessoal. Eu queria também saber o que você achou desse episódio do nosso podcast. Você tem um espaço aí embaixo para deixar seu comentário, dicas, sugestões, o que você gostaria de ver aqui, tá? Participe. A gente depende muito do seu feedback, como do nosso integrador também. Roberto, queria agradecer muito a sua presença, elogiar o trabalho que a GrisWeb tem feito. Para nós é uma honra, né, ser parceiro de vocês aí nessa solução. E conte sempre com a gente, tá bom? Também queria agradecer muito a Alexandre Simas, parte comercial que vem nos ajudando em peso. E Bruno Valerim, o pai do TMR, posso dizer assim? Mas sabe tudo, né, sobre TMR e tem ajudado bastante a gente a conhecer esse universo que é novo, mas cada dia evolui mais, cada dia mais necessário no dia a dia, como a gente está vendo aí, tá bom? Você que nos assiste, deixa aí seu comentário, seu like, sua participação é muito importante. Gostou desse episódio? O que você gostaria de ver no próximo? Deixa a sugestão. Não esqueça de seguir o nosso canal oficial da Intelbras aqui no YouTube. Obrigado, até a próxima. Valeu.